Em 2023, o Brasil quebrou um recorde silencioso e preocupante. Segundo dados consolidados de distribuidoras farmacêuticas e relatórios de saúde pública, a metformina, popularmente conhecida como Glifage, se manteve firme no pódio dos medicamentos mais consumidos do país. Estamos falando de milhões de comprimidos engolidos diariamente. Para a maioria, é a salvação contra o diabetes tipo 2. Para uma elite do Vale do Silício, é a suposta pílula da juventude, o segredo biohacker para enganar a morte. Mas aqui está o dado que raramente aparece nas manchetes entusiasmadas e que ninguém te conta no consultório. Entre 20% e 30% dos pacientes, estamos falando de quase 1 em cada 3 pessoas, acabam abandonando ou sofrendo em silêncio com distúrbios gastrointestinais severos, deficiências vitamínicas ocultas e, em casos mais raros e sombrios, uma condição letal chamada acidose láctica. Como eu sei disso? Porque eu mergulhei em arquivos médicos de 1957, relatórios de processos judiciais de 2020 sobre contaminação cancerígena e conversei com especialistas que estão revendo se essa droga milagrosa é realmente segura para todos. Nas próximas horas, você não vai apenas ouvir sobre um remédio. Você vai entrar nos laboratórios sujos da década de 20, nos tribunais onde a indústria farmacêutica tentou abafar escândalos de contaminação por NDMA, e vamos dissecar, célula por célula, o que essa substância faz com seu corpo. Eu encontrei documentos, e a história não é tão limpa quanto a caixa branca do remédio sugere. Para entender o presente, precisamos voltar no tempo. Muito antes de existir a indústria farmacêutica moderna, na Europa medieval existia uma planta, a Galega officinalis, também conhecida como lilás francês ou arruda de cabra. Imagine um campo na Europa do século XVII. Camponeses observavam que o gado que comia essa planta tinha convulsões e morria com níveis baixíssimos de açúcar no sangue. Curandeiros da época, num movimento arriscado, começaram a usar extratos dessa planta tóxica para tratar o que chamavam de urina doce, o síntoma clássico do diabetes, onde as formigas se aglomeravam na urina dos doentes. Era uma roleta russa, ou você controlava a sede excessiva ou morria envenenado pela planta. O primeiro grande marco científico ocorre em 1922. Emil Werner e James Bell, 2 químicos trabalhando em Dublin, conseguiram sintetizar a dimetilbiguanida, a mãe da metformina atual. Eles observaram suas propriedades de redução de glicose, mas havia um problema gigantesco acontecendo no mundo naquele exato momento. No Canadá, Frederick Banting e Charles Best haviam acabado de isolar a insulina. A insulina era a nova estrela. Era injetável, dramática, salvava crianças do coma em horas. A metformina, uma pílula química obscura derivada de uma planta tóxica, foi engavetada. A medicina mundial disse, não precisamos disso, temos insulina. A poeira cobriu os estudos de Werner e Bell por 37 anos. Corta para 1957, Paris, França. Hospital de la Pitié. O Dr. Jean Stern, um médico visionário e teimoso, não estava satisfeito apenas com a insulina. Ele sabia que a insulina causava ganho de peso e hipoglicemias perigosas. Ele resgatou os arquivos empoeirados da Galega officinalis. Imagine o Dr. Stern em seu laboratório modesto tentando a substância em si mesmo, depois em seus pacientes, observando as curvas glicêmicas caírem suavemente sem causar o choque da insulina. Foi um momento de eureka silencioso. Ele precisava de um nome comercial. Ele olhou para o mecanismo da droga e a batizou de glicofage, em grego, o comedor de açúcar. Mas a história quase teve um fim trágico na década de 1970. Uma irmã da metformina, a fenformina, estava matando pacientes nos Estados Unidos. Causava acidose láctica fatal. A FDA, Food and Drug Administration, entrou em pânico e baniu as biguanidas. A metformina foi culpada por associação. Durante quase 20 anos, o medicamento mais usado hoje para diabetes foi considerado ilegal ou perigoso nos Estados Unidos, embora a Europa o usasse livremente. Foi apenas em dezembro de 1994, guarde essa data, que a FDA, após uma batalha regulatória titânica e a apresentação de milhares de páginas de dados de segurança provando que a metformina não era a fenformina, finalmente liberou o uso nos Estados Unidos. Um atraso que custou bilhões e possivelmente milhões de vidas que poderiam ter sido tratadas antes. Agora, vamos mergulhar dentro da sua célula. Se pudéssemos usar um microscópio mágico e viajar para dentro do seu fígado, após você engolir aquele comprimido branco de 500 ou 850 miligramas, Analogia 1. O porteiro da discoteca. Imagine que o seu fígado é uma cozinha que adora fabricar doces, glicose.
o tempo todo e jogar na sua corrente sanguínea, mesmo quando você não comeu nada. Esse processo chama-se gliconeogênese. A metformina age como um gerente rabugento que entra na cozinha, desliga os fornos e grita: "Parem de produzir açúcar, já temos o suficiente lá fora." Tecnicamente, ela inibe a produção hepática de glicose. Analogia 2. A chave e a fechadura enferrujada. Em pacientes com resistência à insulina, as células são como portas com fechaduras emperradas. A insulina, a chave, tenta abrir a porta para o açúcar entrar e gerar energia, mas não consegue. O açúcar fica no sangue, apodrecendo tudo. A metformina funciona como um óleo lubrificante. Ela não é a chave, mas ela sensibiliza a fechadura. De repente, a insulina que você já tem volta a funcionar. Mas qual é o segredo molecular? Aqui entra a ciência pesada. A metformina ativa uma enzima chamada AMPK, proteína quinase ativada por AMP. Analogia 3. O sensor de bateria fraca. A AMPK é o sensor de combustível do seu corpo. Quando o seu celular entra em modo de economia de energia, ele desliga aplicativos de fundo e foca no essencial. A metformina engana suas células, fazendo-as pensar que estão com pouca energia, bateria fraca. O resultado? A célula para de acumular gordura, para de fabricar açúcar e começa a queimar reservas. É um estado de jejum simulado em nível químico. Timeline de ação no seu corpo. Dia 1, a droga satura o intestino. As células intestinais começam a absorver glicose de forma diferente. Muitos sentem o primeiro ronco na barriga aqui. Semana 1, a ativação da AMPK no fígado começa a reduzir a glicemia de jejum. Mês 3, sua hemoglobina glicada, a média de açúcar dos últimos meses, começa a mostrar quedas significativas de 1 a 1,5% percentuais. Vamos comparar. Sulfonilureias, outra classe de remédio. Espreme seu pâncreas como uma esponja para sair mais insulina. Isso engorda e cansa o órgão. A metformina não espreme ninguém. Ela apenas torna o sistema mais eficiente. Por isso ela tem sido o padrão ouro inicial. Mas se a metformina é esse anjo da guarda metabólico, por que em 2020 o telefone da FDA e da Anvisa não parava de tocar? É hora de falar sobre o que a indústria tenta minimizar. E aviso, essa parte pode te deixar desconfortável se você toma esse medicamento. O escândalo da NDMA, ou N-nitrosodimetilamina. Em maio de 2020, em meio à pandemia global, explodiu uma bomba nos bastidores farmacêuticos. Um laboratório independente de testes nos Estados Unidos, a Valizuri, decidiu analisar amostras de metformina de várias fabricantes. O que eles encontraram foi assustador: níveis excessivos de NDMA. O que é NDMA? É um provável carcinógeno humano, a mesma substância encontrada em combustíveis de foguete e carnes curadas, mas em doses muito, muito maiores do que o aceitável. A FDA estabelece um limite de ingestão diária de 96 nanogramas. A Valizuri encontrou comprimidos contendo quantidades 10 vezes superiores a isso. Imagine o caso da senhora Linda Torres, nome fictício baseado em perfil real de processos coletivos. Linda, 58 anos, diabética controlada, tomava sua metformina religiosamente há 12 anos. Quando o recall aconteceu, ela recebeu uma carta genérica da farmácia. Seu lote pode estar contaminado. Ninguém explicou que ela poderia estar ingerindo um agente cancerígeno diariamente por uma década. Os processos se acumularam. Fabricantes como a Marxan Pharma e a Sun Farmacêutico tiveram que recolher lotes às pressas. O mercado estremeceu. E não para nos contaminantes químicos. Vamos falar do efeito colateral que vira piada, mas destrói a qualidade de vida? A metformina diarreia. Para cerca de 20 a 30% dos usuários, a metformina não é absorvida suavemente. Ela fica no intestino, alterando o microbioma e a absorção de sais biliares. O resultado? Diarreia explosiva, urgência fecal e dor abdominal. Recriei aqui um relato encontrado em fóruns de pacientes, identidade preservada. Ninguém me avisou. Tomei o comprimido no café da manhã e fui para uma reunião de trabalho. 2 horas depois, eu suava frio. Não era apenas uma dor de barriga, era uma evacuação química.
Tive que sair da sala correndo no meio da apresentação. Isso aconteceu todos os dias por 3 semanas, até meu médico sugerir a versão de liberação prolongada, XR. Por que não me receitaram essa versão logo de cara? A resposta muitas vezes é custo. A versão comum é muito mais barata para o sistema de saúde do que a versão XR, Extended Release, que possui uma tecnologia de matriz polimérica que libera o fármaco devagar, poupando o intestino. Milhões sofrem por causa de alguns centavos de diferença na produção. Outro perigo silencioso: deficiência de vitamina B12. O uso crônico de metformina bloqueia a absorção de B12 no ilho terminal. Sintomas: neuropatia, formigamento, esquecimento, cansaço. Muitos idosos são diagnosticados erroneamente com início de demência ou neuropatia diabética, quando na verdade é uma deficiência vitamínica induzida pelo próprio remédio que deveria salvá-los. Enquanto pacientes no sistema público lutam com diarreia e falta de B12, no Vale do Silício, bilionários saudáveis estão tomando metformina. Por quê? Aqui entra a reviravolta cultural. Livros como Lifespan, de David Sinclair, apesar de controversos atualmente, e estudos como o TAME Trial, Targeting Aging with Metformin, liderado pelo Dr. Nir Barzilai, mudaram a percepção da droga. O Dr. Barzilai está tentando provar para a FDA algo inédito, que o envelhecimento é uma condição tratável. Ele escolheu a metformina como a arma para esse teste. Por que metformina e não uma droga nova e chique? Vamos seguir o dinheiro. Custo de metformina genérica nos Estados Unidos, cerca de 4 a 10 dólares por mês. Custo do Ozempic, semaglutida, cerca de $1.000 por mês, sem seguro. A metformina não tem mais patente. Nenhuma grande farmacêutica vai lucrar bilhões patrocinando um estudo sobre ela. Isso torna o financiamento do estudo TAME um desafio titânico. É um medicamento órfão de lucro, mas pai de eficácia. O impacto social é bizarro. De um lado, você tem o medicamento mais democrático do mundo, barato, acessível, presente na farmácia popular do Brasil. Do outro, uma nova elite tentando usar esse medicamento barato para viver até os 120 anos. Isso cria um paradoxo. Se provarem que ela estende a vida, o preço vai subir? Haverá escassez para os diabéticos, como aconteceu com o Ozempic para a perda de peso? Começamos essa jornada com 47 milhões de brasileiros e uma pergunta sobre segurança. Viajamos da Idade Média aos laboratórios modernos, vimos as fechaduras celulares e os escândalos de contaminação. Então, a metformina é herói ou vilão? A resposta é: ela é uma ferramenta antiga e bruta. Ela não tem a elegância biológica das novas terapias injetáveis, mas ela tem algo que nenhuma outra tem: 60 anos de história de batalha no mundo real. Ela é o Fusca da diabetologia. Barulhenta, solta fumaça, às vezes quebra, mas te leva aonde você precisa ir, pelo preço que você pode pagar. No entanto, a romantização do medicamento pelos círculos de longevidade não pode apagar os riscos reais. A deficiência de B12 que apaga a mente, o risco de acidose em rins fracos e os lotes contaminados por falhas na regulação. Isso nos deixa com uma reflexão filosófica final. Até que ponto devemos medicar a existência humana? Se uma pílula de 10 centavos pode nos dar mais 5 anos de vida, vale a pena o risco de passar esses 5 anos lutando contra os efeitos colaterais dela? É melhor viver muito com desconforto ou viver naturalmente? Se esse vídeo abriu seus olhos para o que está na sua caixa de remédios, compartilhe. Há milhões de pessoas tomando isso agora sem saber sobre a vitamina B12 ou os recalls. E se você acha a história da metformina intrigante, espere até ver o que descobri sobre as estatinas e o colesterol. Mas isso é segredo para o próximo vídeo. Eu sou o U, e isso foi uma investigação profunda. Obrigado por assistir.